Apocalipse capítulo 21, a partir do primeiro versículo, diz assim: e vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Poder assentar. Quando olhamos para a palavra de Deus, temos um Deus que nos ama, um Deus que tem feito sempre o melhor para nós. Em contrapartida, cada vez mais vemos homens caminhando para longe do propósito, para longe do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para você se concentrar na palavra. Não se distraia. Jesus, quando ele falou acerca da parábola do semeador, ele falou de uma parábola que caía, ele falou sobre a semente que caía bem dentro do caminho. Antes que a semente penetrasse na terra, as aves vinham e comiam. Sabe o que significa isso? Quando a palavra é pregada, o inimigo não quer que ela venha germinar no teu coração. Não deixe que a palavra se perca. Concentre-se na palavra. João está dizendo que ele teve uma visão. Deixa eu ver assunto. Uma visão de algo que ocorreu dentro do plano eterno de Deus. João está em Patmos. É o único apóstolo vivo que sobreviveu. Final do primeiro século, final dos anos 90 da era cristã. Escuta, lá estava aquele apóstolo que caminhou com Jesus, que andou com Jesus. Agora Deus descortina diante dele uma visão esplêndida, gloriosa, para trazer para nós esperança. Mas antes de adentrar naquilo que João viu, é preciso nós entendermos que no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz que tudo quanto Deus fez era muito bom. O Criador, ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. O universo veio à existência porque ele falou e aconteceu. Deus preparou o melhor para nós. Escuta, o nosso planeta, a ciência diz, dentro do universo ele está exatamente em um ponto que faz com que ele não congele, faz com que ele não derreta. Ele está exatamente onde tinha que estar. Ele faz um movimento de rotação e translação em torno do Sol. E durante anos e anos, durante décadas e milênios, lá está, orbitando sem sair da sua rota. Porque Deus, ele criou e fez e sustenta todas essas coisas. Deus fez um mundo perfeito. Deus fez o Éden para o homem ali morar. Deus criou um jardim e lá colocou todas as árvores frutíferas para que o homem ali se alimentasse. Mas Deus deu ao homem o poder de decisão, de escolher. É aí que começamos então a palavra dessa noite. O problema da escolha. Adão e Eva, eles escolheram desobedecer a Deus. Eles escolheram o caminho mais complicado. E o que está ocorrendo conosco hoje, irmãos? O grande problema que a nossa geração
está caminhando na contramão do propósito de Deus. O homem abandonou Deus, abandonou o seu propósito, abandonou a sua palavra. O coração humano se tornou um nicho de pecado, de abominação. Não há espaço para Deus no coração dos homens. Os homens excluíram Deus das suas vidas, dos seus projetos, dos seus ideais. E o lamentável é que a igreja de Deus também tem caminhado dentro desse processo, desse percurso. Quando você olha Apocalipse capítulo 3, versículo 20, essa carta está sendo direcionada para a igreja, não é para o mundo. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta, entrarei até ele. Com ele cearei e ele comigo. O que significa isso? Já começa a ficar quente, né? Escuta! Deixa eu ouvir. Ele é o dono da igreja. Talvez você não entendeu esse texto ainda. O dono da igreja está fora. O dono da igreja foi colocar de porta para fora. E ele está batendo, está dizendo: ei! A igreja é minha, mas vocês me deixaram do lado de fora. Eu estou batendo, eu quero entrar. Mas se vocês ouvirem a minha voz, se vocês abrirem a porta, eu vou entrar. Eu não arrumo porta. Eu não vou passar por cima das tuas escolhas. Eu não vou te obrigar a você me servir. Entenda uma coisa: quem perde sou eu. Quem perde é você. Se você não abrir a porta do teu coração, quem vai perder a presença de Deus é você. É loucura nossa quando nós pensamos que Deus precisa de nós. Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus, você é um miserável pecador, condenado a uma eternidade de perdição. O homem, ele passou a andar na contramão de Deus. O pecado deformou tudo aquilo que Deus criou. O pecado traz consequências. Cantor Vitorino Silva, ele tem um hino que diz assim: o pecado mata o corpo, fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entra os fiéis. Tem um engodo, tem um engano sendo proliferado na mente daqueles que dizem servir a Deus. Deus entende meu pecadinho. Deus sabe que eu sou fraco. Deus sabe que eu quero ir para o céu. Escuta! Não existe exceção para entrar no céu. A Bíblia diz: sem a santificação, ninguém, sem exceção, verá o Senhor. Não vai haver exceção. Se você não tiver santificado em Jesus, se você não estiver santificado em Cristo, você não entra no céu. Quando nós olhamos para o texto de Ezequiel 28, para Isaías 14, o que encontramos, irmãos? A mais bela das criaturas que Deus criou, o ser mais lindo, ela se mete na perfeição, criado para ser o padrão, o modelo. Mas ele pecou, deformou-se, saiu do propósito. E o que ocorreu com ele, pastor? Esse ser, que era chamado de Lúcifer, luz da manhã, luz da alfa, veio a se tornar Satanás, diabo, inimigo, adversário, porque pecou contra Deus. Os anjos,
que seguiram a esse ser, outrora anjos de Deus, tornaram-se demônios, espíritos das trevas, se tornaram anjos de Satanás. O pecado roubou deles o lugar que eles tinham, perderam a sua habitação. Alguns deles estão presos no abismo, aguardam a sentença final que será dada no dia do juízo final. Nunca mais terão chance e oportunidade. O homem quebrou essa comunhão. As famílias sofreram consequências terríveis por causa do pecado. Sim. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens. E por isso todos pecaram. Todos estamos debaixo da mesma condenação. Todos nós estamos perdidos sem Jesus. Romanos capítulo 8 diz que toda a criação geme com dores de parto, aguardando o dia da redenção. Sabe por quê? Porque quando Deus puniu o pecado de Adão, foi dito: maldita seja a terra, agora ela vai produzir espinhos e abrolhos. Sim, o pecado ele afetou toda a criação. É isso que o pecado traz: perdas, consequências funestas, traz dores, traz tristeza, traz marcas horríveis. Tudo que nós vemos hoje de maldade, de proliferação do mal, é consequência do pecado. Em nome de Jesus, entenda uma coisa: Deus não planejou isso. Isso não é predestinação, é mentira do diabo que diz que Deus predestinou essas coisas. Não, Deus não predestinou o mal, Deus não predestinou o mundo caído, Deus não predestinou um homem pecador. Tudo isso é resultado das escolhas de um ser humano que abandonou o seu Criador, que não ouviu o seu conselho. Mas, todavia, esse Deus que foi traído pelo homem, abandonado pelo homem, Ele é o Deus eterno, todo-poderoso, e Ele, na sua infinita graça, no seu grandioso amor, ofertou ao homem a oportunidade de salvação, restauração, perdão, vida eterna. Escuta uma coisa: o que significa evangelho? Evangelho significa boas novas. E o que é as boas novas? As boas novas são as boas notícias do céu, que vai bradar e dizer para todo homem: outrora estavas caído e condenado, outrora estavas sem esperança, mas o Senhor Deus do céu amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não precisa perecer, mas que tenha a vida eterna. Todo homem que reconhece o seu pecado e que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ele passa a ter direito de vida eterna. Não importa quanto pecado cometeu, não importa quanto erro ele viveu, Jesus ele estende as suas mãos e vai buscar, salvar, redimir aquele que estava perdido. Essas são as boas novas do céu. Há uma esperança de Deus para todos os homens. Mas aí eu digo, nós temos diante de nós esse desafio. Pastor, o que fazer em um mundo que cada vez caminha para o colapso? O que fazer diante de um mundo que cada vez mais caminha para um caos? Nós estamos no tempo do fim. Vamos dar para Apocalipse 21. Deus então faz uma promessa de fazer um novo céu, de fazer uma nova terra. Ei, tudo isso que você vê desse mundo hoje, tudo isso vai passar. Escuta, a Bíblia está dizendo, deixa eu ver isso.
primeira terra passaram. E o mar já não existe. Eu quero hoje destacar para você que existem muitas coisas fascinantes. Os homens, seus olhos brilham, cobiçam, desejam carrões, mansões. Sim, estamos na Europa. Vemos Ferrari, Lamborghinis, carros luxuosos. Às vezes temos a oportunidade de passar por lugares fascinantes, mirabolantes, locais paradisíacos, locais que enchem os nossos olhos com beleza natural, belezas produzidas. Sim, amados. Porém, a Bíblia diz que tudo isso vai passar. O verso 1 do capítulo 21 está dizendo: a primeira terra passou. Essas coisas que nós olhamos hoje, que enche o coração do ser humano, que motiva ele a trabalhar horas e horas, a quebrar regras, alguns a cometerem crimes. O desejo de ter e de possuir tem sido uma maquinação de cada vez mais os homens em busca do ter aquilo que os seus corações desejam. Aquilo que hoje proporciona ao homem o sentimento de senhorio do mundo vai passar, vai acabar, vai findar. A Bíblia diz que a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. O homem tem sido cobiçoso. Sim, não podemos negar a beleza desse mundo. Estamos em um mundo belo, estamos em um mundo fantástico. Porém, a Bíblia diz que tudo isso vai passar. Vamos olhar a Bíblia. Me ajude, Rafaela, bota aí para mim. Isaías capítulo 34, versículo 4. Olha para o texto bíblico. Todo, não é alguns, todo o exército do céu se dissolverá. Os céus enrolarão como um livro. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Sim, esse grande universo vai colapsar. As constelações haverão de entrar em colapso. E a Bíblia está dizendo: tudo isso vai ser dissolvido, tudo isso vai ser desfeito. Pulamos para Isaías capítulo 51, versículo 6. Levantai vossos olhos, levantai vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Glória a Deus. Pedro escreveu e ele disse, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 7. Olha que Pedro escreveu há 2000 anos atrás. Amém? 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 ou 6, pode deixar o 6.
pelas quais coisa pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio vindo 7. Escuta! Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, estão sendo guardados como tesouro, se guardam para quê? Para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Sim! Tudo isso vai passar. Bota o verso 10, Pedro. Olha o que Pedro escreveu. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Pedro é só um pescador e ele está dizendo: os céus passarão com grande estrondo. Tem uma versão que diz: os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos ardendo se desfarão. A terra e as obras que nela serão atingidas. Vai ter uma explosão cósmica. Esse universo vai explodir. E hoje os cientistas já falam sobre isso. E Pedro, um mero pescador, está dizendo: o dia do Senhor vai chegar e tudo isso vai entrar em um colapso. E qual é a esperança da igreja, Max? A esperança é que eu e você não precisamos nos preocupar. Vamos lá para o Apocalipse 21. Deus descortinou, abriu os portais da revelação e mostrou para João. E ele escreve dizendo: eu vi um novo céus, eu vi a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Que massa! Que exuberância de revelação de Deus. Deus abriu os portais da eternidade futura. E João consegue enxergar, penetrar, olhar e ver que o Senhor preparou algo muito lindo para mim, para você, para nós. Sabe por que o diabo trabalha todo dia querendo te arrancar da presença de Deus? Porque ele não quer que você chegue lá. Jesus ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Aleluia. Tem uma morada para mim, tem uma morada para você. E o diabo não quer que você chegue lá. Tudo que é lindo, que é belo, foi aquilo que Deus preparou para a sua igreja, para o seu povo, para nós. Escuta uma coisa. Coloca para mim Filipenses capítulo 3, versículo 20. Olha o que Paulo disse. Paulo, quando escreve para a igreja de Filipe, ele diz: olha, Paulo é um judeu, cidadão romano, um fariseu, um homem que tinha um ápice, mas ele escreve dizendo: a nossa cidade não está em Roma, não é o centro do império. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse era o anseio de Paulo. Não importa do imperador que tinha, ele dizia: não, minha cidade não é nenhuma das cidades da terra. Quando você abre o Google, você vai ver tantas cidades bonitas, tantas cidades belas, tantos lugares espetaculares. Mas eu quero dizer para você: Suíça, Alemanha, Áustria, Croácia, lugares, Nova York. Ei, isso é fichinha diante daquilo que Deus pagou para você. A grandiosidade do que Deus fez para mim e para você. Qualquer cidade que você olhar na terra é inócuo, é vazio, é pequeno. O que Ele fez para nós, amados, Paulo escreveu e disse: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração humano, é o que Ele preparou para aqueles que o amam. Sim!
Ele preparou para mim, para você, para nós. Mas a questão é o estilo de vida, é a maneira como nós vivemos, é a maneira como nós nos comportamos diante da revelação. Hebreus capítulo 11, versículo 10. O escritor aos Hebreus, ele diz que nessa galeria de fé, Abraão, ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. É muito interessante, irmãos, quando eu olho para a palavra. Sabe como é que a palavra de Deus define Abraão? Abraão era um homem rico. Ei, olha aqui para mim. Abraão era rico. Ouro, prata, carros, empregados. E eu te pergunto, como Abraão viveu, pastor? Qual foi o estilo de vida dele? Abraão não construiu uma casa. Ele não construiu um prédio. Ele não construiu uma cidade. Ele não construiu nada. Mas por que, Abraão? Olha lá o verso 10. É por causa disso. Ele tinha uma esperança no seu coração. E a Bíblia está dizendo que ele aguardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto. Deus é o arquiteto dessa cidade. Vira o 13. Verso 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo elas de longe. Escuto, crendo. Crente caminha pela fé. Não é por vista, não é por aquilo que vê. Crendo. Abraçou elas de longe, sem ela, mas abraçou. Aleluia. Confessaram que eram estrangeiros, eram peregrinos na terra, porque a pátria deles está lá em cima, está nos céus. Glória. A questão é como nós escolhemos viver, é a quem nós queremos agradar, é a maneira como nós nos postulamos. Pula mais 16. Mas agora, desejo uma melhor, isto é, a cidade celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus já preparou uma cidade para nós, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 22, fala para nós. Mas chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Amados, o inimigo quer que nós percamos o foco. Cada vez mais nós temos crentes cansados da caminhada, desistindo de andar, de caminhar, de viver uma vida intensa com Deus. Por quê? Porque perdeu o foco, perdeu a visão, não está fascinado pelas coisas eternas. E é esse o grande prejuízo que os homens estão tendo, por não terem o seu coração em Deus, por não terem a fascinação pelas coisas que Deus já revelou. Estão perdendo a essência do que é evangelho. Vamos voltar para Apocalipse 21, bota o verso 2 agora. Olha o que diz a palavra. Primeiro, no verso 1, não, capítulo 21. No verso 1 ele está dizendo que ele viu um novo céu e uma nova terra. Houve uma mutação. Agora no verso 2 ele está dizendo: eu, João,
eu vi a cidade santa. Sabe o que João está dizendo? Aquilo que ninguém viu, nenhum ser humano ainda enxergou, Deus escrutinou para mim e me mostrou. Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Sim, ele está dizendo que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. João está dizendo que essa cidade ela é fascinante. É como uma noiva que se enfeita. Ela é linda, ela é bela, é maravilhosa, esplendorosa. Ele está dizendo, eu vi quando ela descia da parte de Deus. O verso 3 ele diz, então eu ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Aleluia. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Aleluia. É fascinante o que a palavra está dizendo, irmãos. Quando Deus conduziu a nação de Israel no meio do deserto, chegou um momento que Deus falou, Moisés, não dá mais. Não, Moisés, se eu caminhar com esse povo, eles vão ser destruídos. Eu não posso estar com eles. Eu não posso caminhar mais com eles. Eu vou enviar meu anjo. A minha presença não suporta a imperfeição deles. Agora esse texto está dizendo, Deus habitará com os homens. Verdade. Mas como assim, pastor? O que vai acontecer? Deus vai pegar o teu corpo incorruptível. Ele vai pegar tudo aquilo que nós temos de defeitos e falha. Seremos revestidos de incorruptibilidade. Seremos revestidos de uma glória inefável de tal maneira que poderemos habitar com Ele, morar com Ele. É Ele que está trazendo sobre nós a transformação, a mudança. Se dependesse de mim, se dependesse de você, isso aqui era impossível. Deus. Aleluia. Terrivelmente impossível. Paulo fala disso em 1 Coríntios capítulo 15. Ele escreve e diz da seguinte maneira, a partir do verso 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia seu corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Verso 48. Como foi o homem terreno, assim também os demais que são feitos para a terra. Como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ponto 51. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados nós haveremos de ser. No momento do abrir e fechar de olhos antes, a última trombeta, a trombeta vai soar. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Verso 53. Porque convém que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Verso 54.
E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte pela vitória? Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão do morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para o Apocalipse 21, verso 3. Talvez ainda você não assimilou o que nós estamos falando. Talvez ainda no seu coração você não conseguiu entender a grandiosidade da revelação que Deus traz para João. Mas a palavra está dizendo, amados, eu e você habitaremos com Ele, estaremos com Ele. João, quando ele escreveu a sua carta, primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 2, olha o que João diz: amados, agora nós somos filhos de Deus. Mas tem uma questão: ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, escuta, nós seremos semelhantes a Ele, por aquele assim como Ele é, nós o veremos. Glória ao nome de Jesus. Que promessa, que extasiante, que coisa formidável, tremenda. A Bíblia está dizendo em Apocalipse capítulo 21, verso 3: Deus habitará com eles, Ele será o Deus deles. Pastor, o que significa isso? Escuta. Quando eu olho para o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9, que Deus te diz que Deus, na viração do dia, visitava o homem. Sim, no Velho Testamento nós encontramos visitação de Deus com os homens. Só que aqui está dizendo: Deus não vai visitar os homens. Nós não teremos visitação de Deus. Escuta, aquilo que Adão perdeu não é café pequeno diante do que Deus preparou para mim e para você. Nós não seremos visitados, nós haveremos de habitar com Ele. Pastor, mas como é que é isso? Eu não sei, eu não consigo explicar em palavra. Falta-nos condições de descrever esse estado, mas a Bíblia está dizendo que eu vou habitar com o Ser Supremo Eterno que criou todas as coisas. Eu poderei morar, habitar, estar com Ele. Qual a mecânica disso? Eu não sei. Mas eu sei que está escrito na palavra que isso vai acontecer. Há essa promessa para nós, amados. Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens. Nada poderá nos separar. Nada nos separará mais do amor de Deus. Nada mais poderá entristecer o nosso coração. Nada mais nos atingirá. Aleluia. No Salmo 27, versículo 4, Davi, ele ora, ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Davi desejava ansiosamente. Ele era rei sobre Israel, mas ele dizia: é pouco ser rei. Eu quero habitar. Aleluia. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi está dizendo: eu quero contemplar a formosura do Senhor. Eu quero inquirir do seu templo. Davi desejou, sonhou com isso. E agora João está dizendo: eu e você vamos viver isso. Vamos morar com o Senhor. Vamos estar com o Senhor. Pois eles habitarão com Deus. Eles serão o seu povo. O mesmo Deus estará com eles. E será o seu Deus.
Moisés fez um tabernáculo ali no deserto. Havia inúmeras limitações humanas que impediam o homem de desfrutar de Deus. O tabernáculo, lá estava com átrio, lugar santo, o santo dos santos. O átrio era permitido aos judeus, o lugar santo apenas aos levitas sacerdotes, o santo dos santos, exclusivamente para o sumo sacerdote. Qual é a boa notícia? Não tem mais átrio, não tem mais lugar santo. Nós estaremos nos santos dos santos eternamente com Ele. Aleluia. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Nós não vamos entrar, nós vamos morar, nós vamos habitar, nós vamos estar lá. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Tem um novo tempo que Deus preparou para mim e para você, igreja. Vira o quarto agora. João diz: Deus, o próprio Deus, limpará dos teus olhos toda lágrima. Esse lugar que Ele preparou para mim e para você, não vai haver lá mais morte, não vai haver mais pranto, não vai ter clamor, não vai ter dor, porque essas primeiras coisas são passadas. Sim, tudo isso vai passar, igreja. Deus vai enxugar e vai limpar dos seus olhos toda lágrima. Aleluia, glória a Deus. Como imigrante aqui, Deus sabe quantas vezes você chora, quantas vezes você se desespera quando falta o dinheiro para pagar o aluguel, quando as contas chegam e se acumulam, quando alguma coisa sai do orçamento, quando alguém no Brasil morre e você está distante, que você não consegue voltar. Sim, vivemos momentos de dores e choramos e ninguém pode nos socorrer. Sim, lamentamos. A morte tem sido para nós um grande peso. Temos sido tomados por prantos. Clamamos, gritamos e parece que ninguém nos ouve. A dor contínua para aqueles que estão enfermos. Parece que não há remédio que sara, que não tem remédio que alivie a dor. Mas a promessa de Deus é: chega, chega, acabou, entra, não tem mais lágrima, não tem mais morte, não tem mais pranto, não tem clamor, não tem mais dor, acabou, encerrou, fechou o ciclo, tem um tempo novo, tem algo novo. E é o próprio Deus que nos recebe, que nos abraça e diz: tu és meu filho, tu és minha filha. Aleluia. E Ele vai secar, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por quê? Bota o verso 5. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E crente, servo do Senhor, renova a tua aliança com Deus. Não fique para trás, não perca a tua salvação. Não troque Deus pelas coisas terrenas. Não vale a pena o teu pecado. Não vale a pena viver uma vida dupla, uma vida de dualidade. Pior do que ir para o inferno, irmão, é você pensar que você jogou tudo isso fora. O inferno é apavorante, mas é loucura você olhar para tudo isso e dizer que você trocou por alguns momentos de prazer do pecado, que você foi assediado, que você não resistiu, que você não suportou. Eis que faço nova todas as coisas. E Ele diz: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis, vai cumprir. Deus não mente, Deus não te ilude, Deus não faz promessa vazia. Deus não é político, Ele não faz politicagem. Ele está sendo verdadeiro com você, e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz que vai fazer. Talvez seu coração esteja desesperado porque você
não conseguiu comprar ainda a casa que você sonhou. Você não está plenamente feliz ainda. Talvez você está com seus sentimentos feridos. Alguém te traiu, alguém te machucou, alguém te decepcionou. Quantas pessoas que estão falidas emocionalmente, perderam o amor da sua vida, a morte levou, ou foi abandonado, decepcionado, frustrado. Porém a palavra está dizendo: olha, escreve essas coisas, escreve. Eu vou fazer novo todas as coisas. Deus vai trazer um tempo novo na eternidade para você. Essas coisas que hoje você chora, que você lamenta, tudo isso vai cair no esquecimento. Tudo isso vai se tornar passado, distante da tua vida. Nós estamos nos aproximando da eternidade. Está chegando a hora de ir embora. Está chegando a hora de sacudir a poeira. Está chegando a hora, igreja, de nós sairmos dessa terra. Você só precisa permanecer fiel. Você não pode abrir mão de Deus. Vírus 6. E disse: mas ainda está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede de graça lhe darei a água da vida. Ei! Permita-me usar uma ilustração, irmãos. Então temos aqui uma grande concentração de brasileiro. É como se nós estivéssemos no final da Copa do Mundo, no final do campeonato. E Deus está garantindo aí: aquele que vencer tem um troféu, tem um galardão. Quando um jogador ele entra em campo numa final, ele vai dar tudo dele, porque ele quer aquele troféu. Não tem corpo mole. O corpo pode estar cansado, pode estar doendo, mas ele vai dar tudo que ele tem, porque ele quer aquele troféu. Em nome de Jesus. Está cansado, está batido, dê o teu melhor, lute, batalhe. Estamos no final do campeonato. Daqui a pouco o juiz vai apitar e dizer: acabou, encerrou, somos vitoriosos. Aleluia, glória. Receberemos o nosso troféu. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. O diabo não quer que você vença. O diabo quer que você desista. Mas o Senhor está dizendo: eu sou o Alfa, eu sou a primeira letra, eu sou o Ômega, eu sou a última letra, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu estou no começo, eu estou no fim de todas as coisas. Conta comigo, eu nunca te abandonei. Se eu estou no início, se eu estou no fim, eu acompanho a tua vida por inteiro, por completo. Você nunca caminhou sozinho. Você tem feito escolhas às vezes erradas, mas Deus, ele jamais falhou. Quem tiver sede, darei de graça da água da vida. Deus pode satisfazer os anseios e desejos do teu coração. Eu quero encerrar esta palavra, mas com muito peso na alma. E eu queria te pedir alguns minutinhos mais da sua atenção. Vírus 7. Quem vencer herdará todas, não são algumas, todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quem vencer? Você precisa sair da fileira dos perdedores. Não dá. Não dá para você viver a vida medíocre que você está vivendo até hoje. Porque do jeito que você está vivendo, do estilo que você está vivendo, você sabe que você vai perder a herança. E a herança é para quem vence. A herança é para quem lutou e venceu. Hoje Deus está te chamando para você tomar uma decisão. Para de viver sua vida medíocre. Para de viver essa vida de pecado, de engano, enganando a si mesmo, enganando o teu coração. Hoje Deus está te chamando para você levantar como um guerreiro que quer vencer,
e que quer dar todas as coisas. Aleluia. Como alguém que quer ver a mudança na sua vida. Tem um Deus do céu que muda a tua vida, que muda teu coração, que muda tudo em você. Agora você precisa decidir, você precisa querer. Sabe por quê? Bota pra sua aí agora. Se coloque de pé. Olha a sentença. Mas vamos observar. Volta para o 7. Rafael, volta o 7. Escuta. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Agora volta o 8. Mas é uma conjunção do que ele está dizendo no versículo anterior. Mas, todavia, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ei, igreja, para onde tu queres ir? Para onde você quer ir? Do versículo 1 ao 7, ou você vai ficar nesse versículo 8? Ou você vai jogar tudo fora? Ou você vai perder a essência daquilo que Deus preparou para mim e para você? Ei, Deus hoje reservou essa noite para dizer contigo: está na hora de mudar de vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Capítulo 21, versículo 23. A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que lindo, que belo, que fantástico. Pode deixar as imagens novas de Jerusalém. Quem tem ouvidos, ouça o teu Espírito, diz a igreja. Quem vencer herdará todas as coisas. Mas se você for reprovado, você vai perder tudo isso. Que adentrou as portas desse templo, que não entregou a vida para Jesus, hoje Deus está te chamando. Sai do teu lugar. Se você está afastado do Evangelho, você não pode sair daqui sem se reconciliar. Hoje é o momento que Deus quer fazer a nova aliança com você. Se tem algo que te atrapalha, chega lá. Hoje é o momento de você dizer: chega, eu vou mudar de vida, eu vou confessar o meu pecado, eu não vou viver a mesmice. Eu vou ser diferente, porque eu quero a glória, eu quero o céu. Hoje Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história. Quem tem ouvidos, ouça o teu Espírito, diz a igreja. O Senhor vem à frente, cantaria naquele imenso coral. Verei hoje os querubins ali reunidos.
céu não entra pecado. Tu és maravilhoso. Vazia, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. E no 422. As nuvens da vida terrestre não podem agora buscar no reino de gozo celeste que Deus está me preparar. E eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades, a Deus de ser louvar. No céu tem muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a graça que lá hei de ver. Eternidade vestuário no céu não capaz de romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali abraçado de riqueza, da qual poderei desfrutar. Eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus de ser louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. O céu no verdadeiro, em terras vão me passar. Sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados vamos ficar. Nós anjos com Deus espalhados, no céu vai sempre brilhar. E eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de toda a cidade, a Deus deve ser louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Eu irei para a minha cidade. Jesus prometeu um lugar para mim e para você. Ele está dizendo: joga fora. Joga fora o pecado. Joga fora o erro. Corrida teu coração. Não fique para trás. A igreja está caminhando para o céu. Está chegando a hora. Coloca a tua mão no ombro do teu irmão. Quem está perto de você? Ora por ele. Deus, eu oro a ti. Eu oro a ti.
Muda os corações. Muda a vida nessa noite. Muda famílias nessa noite, Deus. Jesus dará os crentes de toda a cidade. A Deus tem de ser de louvar. Toma nessa família. Toma esse irmão, essa irmã. Em nome de Jesus. Esses jovens, adolescentes. Obrigado por tudo que o Senhor preparou para nós, Deus. Para nós queremos morar contigo, Deus. Em nome de Jesus. Estenda tuas mãos assim. Que o grande amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, até o grande dia de entrarmos na Jerusalém celestial. Deus abençoe os irmãos. Vá em paz, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. A ceia certificada. A ceia, para quem não ceiou pela manhã, vai seguir. É só ficar aqui para poder participar da ceia. Que